se por favor, amado irmão, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. Agora nós entramos no momento em que Paulo vai responder as perguntas da igreja. Do capítulo 1 ao 6, Paulo está falando daquilo que ele soube que estava acontecendo na igreja. Todas aquelas divisões, todos aqueles conflitos, irmão levando irmão no tribunal, imoralidade dentro da igreja, uma situação terrível. Mas agora Paulo vai responder a uma carta que essa igreja enviou para o apóstolo. Eles estão com muitas dúvidas e Paulo vai começar tratando do casamento. Obviamente, irmão, uma igreja que não aceita o evangelho totalmente, que não conhece a Deus, a grandeza, a majestade de Deus, que desconhece a Cristo e o seu evangelho, rejeita o apóstolo Paulo, o seu pastor, é uma igreja que está aberta. E uma igreja aberta é uma igreja que está plenamente aberta à influência da cultura. Então a cultura vai entrando com tudo nessa igreja, ok? Por isso que eles estão vivendo toda essa situação, e nós sabemos que esta igreja, a igreja de Corinto, é a igreja mais parecida com a igreja dos nossos dias, no mundo ocidental, ok? No mundo ocidental se parece muito com a igreja de Corinto, uma igreja que está enamorada do mundo, onde a cultura tem uma influência, uma voz muito poderosa sobre ela. E agora Paulo vai tocar em algo importante. Paulo acabou de sair do capítulo 6, falando da imoralidade sexual, né? Dessa união entre algumas pessoas que estavam indo para os cultos pagãos, e lá eles tinham relações com prostitutas, ok? Irmãos da igreja, cristãos, que viviam isso antes, estavam continuando nisso. Paulo está dizendo: eu vou pegar os membros de Cristo, lembra? O corpo não é nosso, certo? O corpo é de Cristo, Ele nos comprou. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo Jesus, vimos isso na semana passada. Então nós não podemos tomar o corpo de Cristo, que somos nós, e entregá-lo e uni-lo a uma prostituta. Eu não posso pegar e juntar essa aliança da graça com a imoralidade sexual. E agora Paulo vai tratar do casamento. Existem o capítulo 7 todinho, Paulo vai tratar sobre o casamento e também sobre os assuntos correlacionados com a questão do casamento. Por isso que Paulo vai falar aí sobre a questão dos casados, dos não casados, os casados onde os cônjuges são cristãos, os dois são da igreja. Depois ele vai falar com aqueles que são casados, mas um dos cônjuges não é cristão, seja um homem ou seja mulher, não é cristão. Depois ele vai falar para as virgens, e ele termina o capítulo, versículo 39 e 40, falando das mulheres casadas e viúvas. As casadas estão comprometidas com o casamento, e quando enviuvarem, é bom que permaneçam na condição de solteiros. E aqui nós temos o nosso texto, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler esse texto, e eu quero me deter nesse parágrafo aqui nesta noite. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Já começa assim, tá vendo? Não é estranho isso? A gente ouve um negócio dele e fica: opa, como assim? Continua o texto. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por
nos de ouro. Esse capítulo 7 é o capítulo mais profundo, mais extenso para falar de casamento na Bíblia, ok? Esse texto aqui é extraordinário. Muito do que Paulo vai falar aqui é o sermão da montanha, mas também é aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 19, perfeito? Ele vai trazer os ensinamentos do Senhor para dentro do texto. Nós temos dentro da igreja um problema, por isso que a gente às vezes tem dificuldade aqui de entender esse texto. Nós temos um problema dentro da igreja. Lembra aquele pessoal no capítulo 1 diz que eu sou de Cristo? Aqueles são ultra espirituais, tinham o WhatsApp de Jesus e já falavam direto com o Senhor da Glória. Esse pessoal, eles estavam com uma questão chamada de ascetismo. Essas pessoas rigorosas demais com a questão de comida, de bebida, de vestuário, mas também com a questão sexual. Então, assim como na igreja tinha um grupo de pessoas que se tornou vegetariano. Por que se tornar vegetariano? Porque toda a carne, ou a maior parte da carne que se vendia nos açougues, elas vinham de dentro dos templos pagãos. O bezerro chegava no templo pagão, era lá orado, sacrificado aos deuses, partiam lá, uma parte do boi ficava lá no templo lá para sacrificar, mas todo o boi tinha sido consagrado, e o resto ia ser vendido no comércio. Então muitos irmãos, por causa da consciência, e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, eles viraram vegetarianos, pronto, não comer mais carne. E alguns irmãos entraram nesse viés, e aqui parece que havia umas mulheres mais voltadas para essa questão, de não se casar, ou se já estavam casadas, de viver um celibato dentro do casamento. Não, eu não tenho relações sexuais com meu esposo, eu estou casada, eu sou crente, ele é crente, mas eu não tenho relação sexual com ele. Não, eu me converti, meu marido é incrédulo, eu não tenho relação sexual com ele. Tinham homens que faziam a mesma coisa. Então uma igreja confusa, ela vê o sexo como pecado. É interessante porque a igreja católica também vê o sexo como pecado, se não for para a reprodução. O catecismo da igreja católica, no artigo 2350 até o artigo 2370, se não me falha a memória, diz exatamente isso. Ele trata desse assunto e vai mostrar que qualquer método anticonceptivo é um pecado terrível, ok? Uma maldade terrível, e que o sexo ele não pode ser feito no casamento a não ser para procriação, porque existe na teologia católica, em certo aspecto, a ideia de que o sexo é pecado, mas Paulo vai mostrar que não. Paulo já citou esse texto do casamento no capítulo anterior, que os dois vão ser uma só carne, ok? Deus fazendo o próprio casamento ali de Adão e Eva, trazendo Adão e Eva, e eles sendo um apenas, um como o outro. Então essa ideia do sexo como pecado, era uma ideia que alguns irmãos estavam nutrindo. Paulo aqui precisa ordenar o casamento, mas veja, Paulo é um homem que tem os seus olhos, como ele mesmo diz, pensai nas coisas que são lá do alto e buscai as coisas que são lá do alto. Então o ponto de Paulo aqui é que, ok, o casamento é uma bênção, uma criação de Deus, o sexo é uma bênção, uma criação de Deus, mas tudo isso é temporal, nada disso vai para a eternidade, ok? E Jesus vai dizer isso, que não se casam nem se dão no casamento. Nós vimos isso na semana passada. São como os anjos nos céus. Então o casamento, o sexo, a comida, o alimento, né? Tudo isso são coisas dessa vida. E aquilo que é eterno transcende, ultrapassa todas essas medidas. Por isso que Paulo, ao tratar desse assunto de casamento, de sexualidade, ele vai falar para mim e para você o seguinte: mais importante de tudo é o reino de Deus. E é certíssimo, porque o reino de Deus é eterno, é o agora, mas é o eterno, é para sempre. Então proporcionalmente, quando você olha o dinheiro, tudo isso são bênçãos, o dinheiro, casamento, comida, sexo, tudo isso foi Deus que criou, todos esses elementos são uma bênção de Deus, mas tudo isso é temporal, isso tem uma
isso tem uma transitoriedade, isso tem um limite de tempo, ok? Não é para sempre. Então, quando você coloca numa balança e você coloca a vida eterna e coloca esse momento que nós estamos vivendo aqui, é incomparavelmente menor o peso e a importância de todas essas coisas em relação àquilo que é eterno. Então, quando você vai ver Paulo falando, você vai dizer, poxa, Paulo parece que ele está contra essas coisas. Não é, é que ele está olhando a eternidade. Olha, talvez um dos versículos chaves do capítulo todo é o versículo 35. Olha o versículo 35, do capítulo 7 mesmo. Versículo 35, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições. Aqui a restrição quer dizer pegar alguém em armadilha, alguém num laço, numa armadilha, fazer alguém de prisioneiro. Então, aquilo que eu estou dizendo para vocês não é para estender um laço, uma armadilha para vocês, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Por isso a orientação de Paulo: do jeito que você veio no Evangelho, permaneça assim. Você vem viúvo, fique viúvo. Vem solteiro, fique solteiro. Está casado, fica casado. Chegou no Evangelho de você, permaneça assim. Do jeito que você chegou, você fica. Mas isso Paulo fala no sentido de orientação, não é mandamento. Ele vai dizer isso muito claro, ok? Ele vai dizer isso muito claro, porque ele tem visto o quê? Que nós estamos indo em direção ao nosso Senhor, e na brevidade dessa vida nós podemos nos enredar com algumas coisas e nos deixar presos para não servir a Deus. É isso que Paulo tem na mente dele, ok? E ele diz isso aqui no versículo 35. Então, a primeira coisa que ele vai falar, a primeira sentença que ele vai dar é: bom que o homem não toque em mulher. E aí você está entendendo agora por que Paulo diz isso, ok? Porque o princípio de Paulo é: permaneça como você está, ok? Mas, olha o versículo 2: mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido. Está vendo? Ele está dizendo: você chegou no Evangelho, se dá para você chegar e ficar do jeito que está, viúvo, solteiro, fica do jeito que você está, vai servir Jesus, porque a vida aqui é breve e nós temos a vida a seguir com Cristo Jesus. Mas se você não segura a onda, então você casa, perfeito? Mas por causa da imoralidade. Então o ponto de Paulo é a imoralidade. Ele vivia numa sociedade extremamente imoral. Corinto ultrapassava todos os limites, todos os limiares da imoralidade. Então era uma cidade entregue à imoralidade, uma cultura entregue à imoralidade. E Paulo então está dizendo: ok, mas por causa da imoralidade, cada homem deve ter sua esposa e cada mulher seu marido. Veja, os ultra espirituais diziam que nada de sexo. Se você é crente, se você é espiritual de verdade, se você é um servo de Deus de verdade, se você é homem ou mulher de Deus, para você não vai fazer nenhum sentido o sexo. Isso é totalmente errado. Isso está totalmente errado. Você vê Paulo diz: não, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, cada mulher deve ter seu marido. Veja, o Evangelho ele considera a nossa condição. O Evangelho considera os nossos impulsos sexuais, os nossos desejos sexuais, porque quem criou os impulsos e os desejos sexuais foi o próprio Deus. Deus criou o sexo, Deus criou o casamento, Deus criou esses impulsos, e eles são belos, eles são divinos, eles vêm do próprio Deus. O negócio é que o mundo e a cultura pegaram o sexo e fizeram disso algo totalmente ruim, perverteram a sexualidade, perverteram o sexo, banalizaram o sexo. Mas não é isso que Deus criou. Deus criou o casamento, Deus criou o sexo. O sexo não é uma criação do diabo, o sexo é uma criação de Deus. Deus criou o sexo e botou o sexo no casamento como uma forma de amor, de expressão de carinho, de respeito pelo casal, um com o outro, ok?
essa espiritualidade que leva as pessoas a negarem a criação de Deus, isso é um erro. Isso é um erro. E vai levar as pessoas justamente para a imoralidade. Porque essas pessoas começam assim: não, a gente quer tirar toda a imoralidade do nosso meio. Então nós queremos tirar todo o sexo do nosso meio. Isso nunca deu certo, em canto nenhum. E as pessoas vão viver em imoralidade. E é justamente o que Paulo está dizendo aqui. Por causa da imoralidade, casa. Por causa da imoralidade, você, irmão, case. Por causa da imoralidade, você, irmã, case. Paulo é pró-casamento. Paulo quer o casamento das pessoas. Por isso que Paulo vai dizer em Timóteo, ele vai dizer: eu quero que as viúvas mais novas se casem. Porque depois que elas ficam viúvas, passa o tempo do luto, o fogo sobe e elas ficam atrás de um outro por aí, em outras palavras. A realidade é essa. Por isso que ele diz: eu quero que você, Timóteo, só aceite na igreja viúvas a partir de 60 anos de idade. Hoje seria mais ou menos dizer assim: olha, eu só quero que aceite na igreja viúvas de 80 anos. Porque comparativamente a idade da época seria isso hoje. O resto para trás casa. Casa, vai casar. Eu não quero imoralidade dentro da igreja, eu quero casamento dentro da igreja. Então não cedemos à cultura. Não cedemos à cultura. A cultura diz para a gente outra coisa. Para ficar, para isso, para aquilo. Não, a igreja prega, ensina, porque Cristo fez assim. O Novo Testamento todinho, o Antigo Testamento todinho fez isso. Casamento. Não existe outra estrutura, não existe outro meio, não existe outro modo. Tudo aquilo que foge do casamento é errado. Ok? Versículo 3: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então, calma aí. O dever conjugal, interessante que Paulo começa falando dos homens. Agora você vai ver. Veja no texto inteiro, tem uma estrutura: AD, BA, AD, BA. Olha lá. Não é bom que o homem toque mulher. AB. Versículo 2: mas por causa da imoralidade, cada homem A tem a sua esposa, B, e a mulher, B, tem a seu marido, A. Está vendo que ele está intercambiando homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. O tempo todo ele está fazendo esse intercâmbio aí. Versículo 13: o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher deve cumprir os deveres conjugais para com o marido. Está vendo? Ele sempre vai tratar de um do outro. Agora é interessante isso, porque no Evangelho não tem machismo nem feminismo. Então você não pode trazer para a igreja nada disso. Você não pode trazer para a igreja nada disso. Nem machismo, nem o feminismo. Veja que homem e mulher têm direitos iguais nesse texto. Hoje se luta por isso. O Evangelho fala disso há 2000 anos. Há 2000 anos. O Evangelho fala disso. O Evangelho é muito mais avançado que qualquer cultura que você tiver por aí. Homens e mulheres no texto têm direitos iguais. A gente às vezes pensa assim: não, quem se dá bem no casamento é o marido, o sexo é para o homem, para a mulher o sexo é obrigação. Não, o texto mostra que não pode ser assim. Eles têm direitos iguais no casamento, diante de Deus eles são iguais. O homem não é mais que a mulher não é mais que o homem. Ainda que o homem exerça uma posição de liderança como cabeça, essa liderança é para servir, é para amar, é para prover e proteger. Que essa é a liderança do Novo Testamento, essa é a liderança bíblica, a liderança que serve, que ama, que cuida, que faz da vida das pessoas que estão sob a minha autoridade a melhor vida do mundo. Isso é liderança no Novo Testamento, que conduz o caminho, que diz a direção. Então, veja na Bíblia, no Novo Testamento, a igualdade. Você não vai ver nem traço de machismo aqui, mas também ninguém aceita aqui feminismo. Aí
você olha para os cultos, muitas vezes, para os congressos que se faz por aí, só tem feminismo, ou de outro lado, machismo. Não é verdade? As empoderadas, as modeladas. A Bíblia da mulher, para que isso? Isso é besta. A Bíblia da mulher é a Bíblia do homem. Quando a mulher ora, acontece a mesma coisa quando o homem ora. Deus não ouve mais o homem que a mulher, nem não ouve mais a mulher que o homem. Está vendo como o machismo e o feminismo entram dentro da igreja? Você nem se percebe. Você não percebe isso. Ok? Você não percebe esse tipo de coisa. Mas vai entrando na igreja. Vai entrando na igreja. Então, irmãos, aqui o texto tem uma lição maravilhosa para mim aqui, só nessa estrutura. Mostra igualdade, respeito, o respeito que Deus tem para com a mulher, o respeito que Deus tem para com o homem. São os mesmos, é o mesmo. É o mesmo respeito, o mesmo valor. E isso eu quero dizer para você, que se hoje isso é uma revolução, e é o que o pessoal está estendendo bandeira de um canto para o outro, você imagina isso numa sociedade onde a mulher não pedia divórcio, onde a mulher era só um objeto. Ela estava sob o poder do marido fazia com ela o que quisesse. Batia, espancava, vendia como escrava, jogava na rua, se divorciava por qualquer motivo. E é exatamente isso que Jesus vai recriminar nos discípulos e naquela cultura judaica miserável que estava fazendo isso com aquelas mulheres. Por isso que Deus colocou o divórcio. Você só vai se divorciar dessa mulher se ela trair você, rapaz. Está lá na lei de Moisés. Você não vai pegar essa mulher e jogar ela na rua, para ela viver na miséria, na pobreza com seus filhos, na mendigância ou na prostituição. Deus sempre está em defesa do mais fraco e necessitado. Então, irmãos, o Evangelho, a Paulo é machista. Quem diz uma coisa dessa? Meu Deus. A Bíblia é machista. Nunca leu a Bíblia uma pessoa dessa. Mas uma pessoa dessa diz que a Bíblia é machista. Olha esse texto. Um texto de mais de 2000 anos. Deus está tratando com igualdade de homens e mulheres. Até hoje não se conseguiu isso. E a Bíblia já está ordenando isso. Aí dentro da igreja deve ser vivido isso há tanto tempo. Há tanto tempo. Então, meus irmãos, aqui esse texto é maravilhoso. E versículo 3 diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Ele não pode deixar de ter relações sexuais com a sua esposa. Não pode. O marido não pode. E a mulher também não pode deixar de ter relações sexuais com o seu marido. Não pode. Aqui eu vou dizer algo. O sexo no casamento, entre aspas, é uma obrigação. Olha o texto aí, versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres. O dever. Você não pode privar a sua esposa. E a mulher não pode privar do marido. O sexo não pode ser, no casamento cristão, um jogo de poder, de manipulação, de opressão. Não pode. Aqui entra a sensibilidade do casado. O marido vê a esposa está doente, ou a esposa vê que o marido está doente, ou está de luto, ou está passando uma situação difícil. Então, naturalmente, as relações sexuais diminuem nesses períodos, ou ficam sem nada nesses períodos. E aí é um respeito pela situação, uma sensibilidade. Mas, estando os dois bem, ninguém pode se privar um ao outro. Ok? O homem não pode se privar a sua esposa, e a esposa não pode se privar ao seu marido. O sexo não é pecado. Não é pecado. Dentro do casamento, não. Imoralidade. Deus criou o casamento, o diabo criou a imoralidade, o divórcio junto. Deus criou o casamento, o sexo bonito, belo, prazeroso, dentro do casamento. Não foi Deus que deu energia para Abraão com 99 anos de filho? Menino, olha aí que beleza. Deus não tem problema com isso, irmãos. Deus não tem problema com isso. Agora, infelizmente nós vivemos numa cultura que pegou o sexo e fez do sexo um lixo. O lixo. Mas o sexo
sexo é belo e expressa, inclusive, a união do homem com a sua esposa, desse casal, expressa até o ato criacional de Deus, porque eles criam uma vida, eles criam uma pessoa, ok? Aí, até nisso existe aí uma beleza divina no sexo, ok? Então, isso é muito importante, essa imagem bíblica, essa teologia bíblica sobre a sexualidade, sobre o sexo, ok? Então, mostrar que o menino, para o filho, para a criança, que ser menino é algo bom, ok? Que a sexualidade masculina é algo boa, ok? É algo bom, que faz o bem à sua esposa, que faz o bem na sociedade. Da mesma forma, a menina, o sexo feminino, a sexualidade feminina é algo bom, da mesma maneira, ensinar isso para as crianças, desde pequeno, claro, dentro da alimentação, que a criança e o adolescente tem para ouvir, mas a gente deve ensinar sobre a sexualidade cristã. Isso é muito, muito importante. Então ninguém se priva no casamento. Paulo já está dizendo para aqueles ultra espirituais: esse negócio aí que vocês estão achando que sexo é pecado, vocês estão tudo errado. Tudo errado. Olha, eu conheci um rapaz, eu era adolescente, ele era uns 3 anos mais velho que eu, e ele se converteu. Ele falou: pastor, eu tomava banho de roupa. Quando eu ia tomar banho, eu tomava banho de roupa. Eu não tomava banho pelado, porque eu entendi, ele estava no meio bem pentecostalzão, eu entendi que eles falaram que o sexo era pecado. Aí ele tomava, ele falou para mim, eu tomava banho de roupa. Eu ri dele demais, claro, né? Mas a gente era adolescente, né? Aí ele era um pouco mais velho, mas já tinha entendido que não era assim, né? Mas ele tinha vivido algo assim, para você ter uma ideia, ok? Para você ter uma ideia de... Então, esse conceito de que o sexo é pecado, isso é um catolicismo, ok? Essa é uma super espiritualidade que não tem nada a ver com aquilo que é bíblico, ok? Na Bíblia não tem nada disso. Versículo 4. Até aqui alguma pergunta? Algum comentário? Fica todo mundo. Versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas se o marido. E o marido não tem autoridade sobre o seu corpo. E se a mulher? Está vendo a igualdade? Que beleza esse texto? Sim ou não? Versículo 4. Veja. Na época, aqui fica uma coisa surpreendente, por quê? Porque na época, a primeira frase, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e se o marido, todo mundo olhou e falou: isso é a gente já vive aqui. Agora, quando Paulo acrescenta a segunda frase, escandaliza toda a igreja. Mas como assim? Ela tem direito igual. Isso é, o corpo do marido está sob o controle e a autoridade da sua esposa, tanto quanto o corpo da mulher está sob o poder e a autoridade do seu marido. Bonito isso, porque aqui você vê a aliança que existe no casamento. Eu sou totalmente do meu amado, e meu amado. Alguém arrepiou aí? Glória a Deus. Não é bonito esse texto? Eu sou do meu amado e ele é meu. Veja, isso é casamento. Casamento é isso, irmão. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu pertenço a minha esposa, meu corpo, minha alma, toda a minha vida pertence a ela, e assim ela também. Esse casamento onde eu só vou até aqui, entendeu? Eu não passo por intimidade, não. Isso não é casamento, isso não é aliança, não. Aliança é uma entrega total. Cristo fez uma aliança na cruz. Ele nos amou até o fim. Ele se entregou totalmente naquela cruz, por mim e por você. Um morreu por todos, e agora todos morreram. Isso é a aliança. E o casamento é uma aliança. E você precisa entender que o casamento é para sempre. E é isso que Paulo vai falar nesse capítulo todinho aqui. Paulo vai dizer isso aqui nesse capítulo inteirinho. O casamento
para sempre. É para sempre. Olha o nosso texto. Então, a autoridade do corpo do homem está nas mãos da sua esposa, e a autoridade do corpo dela está nas mãos do seu esposo. Eles se pertencem completamente, inteiramente, um ao outro, e para sempre. Ok? Isso é o casamento cristão. O que Jesus disse? Aquilo que Deus uniu. Aquilo que Deus uniu, disse Jesus. Não foi o padre, não foi o papa, não foi o pastor. Foi Cristo Jesus. Aquilo que Deus uniu, não separou. Ok? Então a ideia do nosso texto está justamente aí. Versículo 5: não se recusem um ao outro. Não pode haver esse tipo de privação sexual. Ok? Não, eu não quero ter relações sexuais com você. Então, esse tipo de ideia, não, eu estou vivendo uma ultra espiritualidade. Eu estou transcendendo aqui na minha espiritualidade e eu não tenho contato sexual com você. Isso está errado. Ok? Acima de tudo, no casamento está o amor. Está o amor. O casamento é um laço, uma aliança de amor. O corpo da minha esposa está sob o meu poder, assim como o meu corpo está sob o poder dela. E isso é para cuidado, proteção, zelo, respeito, santidade, amor, fidelidade. Não é isso, não é por mal não. Porque algumas pessoas podem pegar esse texto e está vendo? Aqui eu posso fazer tudo o que eu quero. Não. O seu corpo pertence ao seu cônjuge para o amor, para o respeito, para o cuidado, para a santidade. Como Paulo termina o capítulo 6, qual o último versículo, a última frase do capítulo 6? Olha aí: glorifiquem a Deus no seu corpo. É isso que nós devemos fazer. Aqui temos dois cristãos dentro da igreja, e exatamente isso deve acontecer. Eu devo zelar do corpo da minha esposa, e a sexualidade do cristão deve ser de tal forma, o sexo na vida conjugal de um cristão deve ser de tal forma que vai glorificar a Deus. Não é para imoralidade, não é para ver filme pornográfico, não é para nada disso. É para glorificar a Deus, é para a santidade. Ok? Isso é muito importante, porque tem gente que usa esse texto aqui e fala: está vendo? Não tem restrição nenhuma. Opa, amigo, lê todo o texto, vai no capítulo 6, no final do capítulo 6 você vai ver que o corpo é para a glória de Deus. Então, o corpo da minha esposa, assim como o meu, o nosso corpo é para a glória de Deus, o corpo da sua esposa e o seu da mesma forma. Perfeito? Então não se recusem um ao outro. Claro, como eu já disse, aquela sensibilidade, às vezes um momento de luto, de doença. Então a gente, às vezes um problema que se apresenta, que não tem clima, não tem cabeça, não tem humor para nada do que diz respeito ao sexo. Então zera tudo, espera o momento passar e depois retoma a vida sexual normalmente. Mas Paulo aqui dá uma exceção: não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Opa, está vendo? Mútuo consentimento. Se a mulher dizer não, eu não quero que a gente pare de ter relações sexuais para orar, o homem não pode parar. Não, eu vou tirar um tempo aqui de abstenção aqui para a gente, para eu poder orar. Não, se a sua esposa não concordou, não pode. Tem que ter mútuo consentimento. A mulher diz: não, agora eu vou abrir um jejum de um mês aqui, porque eu vou buscar Jesus. Se o marido disser não, não funciona. Tem que ter mútuo consentimento, porque os direitos do homem e da mulher na Bíblia são isso, iguais. Esse versículo aí me dá uma certa impressão de que há uma impureza no sexo. Por quê? Eu estou falando para orar, tem que parar de. Não, o ponto aqui, a ideia dessa pausa no sexo para a oração não dá a ideia de impureza no sexo. A questão não é essa. Aqui é uma coisa bem
do momento mesmo. As pessoas paravam para orar e jejuar. E tirar um momento de consagração a Deus. Então eu tirava uns 3 dias de jejum e oração. Ok? Então a pessoa vai orar, a pessoa vai buscar o Senhor, enfim. Tem problema em ter relação sexual enquanto ora, jejua, lê Bíblia? Não, nenhum problema. Lembrem, o sexo foi Deus que criou. Mas existia, e parece que nessa igreja existe algum tipo de indicativo nesse sentido. De não, eu vou me consagrar a Deus, então agora Paulo está dizendo justamente isso. Ok? Só pode ter uma pausa na relação sexual se for por esse motivo e tendo mútuo consentimento. Então por isso que a gente vê que esse texto aqui está falando de um casal cristão. Ok? Os dois são crentes aqui, eles entendem essa ideia. Ok? Mas não existe esse conceito de impureza, não. E por certo momento, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo. E aqui, olha só, um mega espiritual vai dizer o quê? Eu vou ficar sem sexo e o diabo não vai me tentar, e se me tentar eu vou passar por cima, eu não vou cair nessa tentação. O Evangelho não pensa assim não. O homem que foi ao terceiro céu não pensa assim não. O que ele vai dizer? Para que Satanás não os tente ou não tenha domínio próprio. Interessante isso. Se existe uma coisa que Satanás quer encher a igreja de moralidade, se há uma coisa que Satanás quer encher a sua vida de moralidade, de pornografia, de tudo quanto é coisa boa, o que Satanás quer é invadir o leito conjugal do casamento cristão com a imoralidade, com a impureza, com a pornografia. O diabo quer trazer por tudo para dentro da igreja a impureza e a pornografia, porque ela destrói a igreja, porque ela destrói o casamento, porque ela destrói o adolescente, o jovem. Isso vai levar esse adolescente, esse jovem a nutrir uma vida de imoralidade, de pornografia, de um consumo de pornografia. Como essa pessoa vai ter um casamento feliz lá na frente? Como essa pessoa vai ser fiel ao seu cônjuge lá na frente? Não tem como. Então, meus irmãos, a pornografia e a imoralidade é o que Satanás quer trazer para dentro da igreja. E nós vivemos em um dos países mais pornográficos e imorais do mundo. Do mundo. Basta só sair na rua. Você vai ver o tipo de roupa que as pessoas usam. Você vai falar, meu Deus do céu, para que é isso? O que é isso? Da onde saiu isso? Entendeu? Então, assim, a gente vive num ambiente onde as pessoas não sabem o que é o corpo, e obviamente não vão saber porque elas não sabem quem é Cristo, e elas não sabem que o corpo vai ressuscitar ou para galardão eterno ou para destruição eterna, porque as pessoas não entendem que todo corpo é eterno. O corpo do ímpio é eterno, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição, diz Apocalipse, para destruição. A pessoa não vai sofrer no inferno, só na alma, não, no espírito, não, é o corpo, vai ressuscitar a segunda ressurreição para destruição. A primeira ressurreição era a segunda vinda de Cristo, como eu falei na semana passada, para a vida. Então as pessoas não sabem que o corpo delas é eterno. Elas acham, não, isso aqui está envelhecendo, está se acabando, então eu vou me soltar e fazer tudo que eu quero. Enquanto as coisas estão no lugar aqui mais ou menos, eu vou viver a vida. Não. A gente vive com os olhos lá na eternidade. Nós vivemos aqui com os nossos olhos na eternidade. Nós não podemos fazer isso, porque um dia encontraremos com o nosso Senhor, encontraremos com o nosso amado Salvador. Então, Satanás ele está aí tentando de todas as formas trazer imoralidade para dentro da igreja. E aqui Paulo não desconsidera a imoralidade para a mulher, ok? Não desconsidera. Nessa época, Paulo não desconsidera a imoralidade, porque geralmente, e foi assim por muitos anos, a imoralidade sempre foi algo tido para os homens. Os homens são seres imorais, pornográficos. Mas Paulo não desconsidera as mulheres nesse texto, ok? E infelizmente hoje a pornografia e a imoralidade envolve
infelizmente, na nossa cultura, grande parte das mulheres, assim também com grande parte dos homens, ok? Então, Satanás está interessado aí na vida sexual de um casal cristão, ok? E agora Paulo vai dizer algo interessante. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Está vendo que o que Paulo está dizendo agora não é um mandamento, mas é uma concessão. Eu queria que todos os homens fossem igual a eu, como eu estou, solteiro ou viúvo. Paulo era um ou outro. Ou Paulo estava solteiro, ou ele era viúvo. Ou ele era um homem que tinha perdido a esposa, como diz o Dr. Shedd, ele tinha perdido a esposa para o Evangelho. Deus salva Saulo de Tarso, naquele encontro tremendo lá de Atos capítulo 8. Imagina ele voltando para casa, depois daqui. Minha esposa está ali, não sei se nesse momento ele era viúvo, mas casado ele era. Membro do Sanedrim, tinha que ser casado. Quando ele chega, vai que Paulo ainda, a esposa dele está viva. Quando ele encontra a esposa dele e ela não é crente, a gente não sabe a história. Ela poderia ser uma cristã verdadeira que estava orando por ele. Ela poderia ser uma mulher que, quando viu Saulo em Cristo, ele disse: não, você não viu. E foi embora. E deixou o Saulo para trás, deixou o Paulo para trás. Ou, quando Deus o salvou, ele já era viúvo. Uma dessas três possibilidades. Então veja, Paulo aqui, ele está mostrando que as pessoas, os cristãos, devem estar como ele. No caso, viúvos ou solteiros, ok? E ele vai citar novamente ele vai se comparar ou com viúvo ou com solteiro logo na frente, ok? No nosso texto. Ele diz: eu queria que vocês ficassem como eu, mas isso é uma concessão. Isso não é um mandamento. O mandamento casa. Se você pode seguir meu exemplo, vamos junto. Viúva em Cristo ou solteiro em Cristo, vamos servir Jesus, ok? Mas, se você é casado, fique casado. Não, pastor, eu preciso casar, porque eu não vou viver essa vida de viúva e de solteiro. Então, casa, meu filho. Como ele vai dizer lá na frente, é melhor casar do que viver se queimando, se ardendo. Não, então vai casar. Paulo joga aqui logo, não tem esse negócio de meias palavras. Ele bota o assunto direto diante de você, ok? Então ele diz isso não como mandamento, ok? Mas como concessão. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Aqui Paulo cita Jesus. Lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus diz que só pode divorciar se for por motivo de relação sexualista, porque a mulher te traiu, aí os discípulos dizem: então não convém casar, porque eles divorciavam da mulher de qualquer jeito. Eu não te quero mais, você queima arroz, você não vem para cá do jeito que eu quero, ou não tem motivo nenhum. Então os judeus faziam isso. Jesus disse: não, isso está errado. E ele cita a lei de Moisés para dizer que a atitude dele estava errada. Quando os discípulos de Jesus ouvem isso da parte de Jesus, que só pode divorciar da mulher se ela trair, aí os discípulos: então não podem casar. Olha os mundanos, velho. Olha os mundanos, andando com Jesus e bando de mundano, bando de carro. E aí Jesus diz: olha, existem eunucos que nasceram assim, gente que não está nem aí para sexo, vai viver a vida inteira. Tem eunucos que os homens fizeram, isso é, pessoas que foram castradas. Mas aqui, cada um deve saber como deve aceitar essa situação. Se cada um tem capacidade para isso, isso não é para todos, não é para todos. Viver solteiro, como por exemplo o Dr. John Stott, que viveu uma vida inteira solteiro, morreu idoso, viveu uma vida inteira entregue para Deus, servindo o seu trabalho. Nunca casou, nunca teve filho. Dr. John Stott viveu uma vida assim. Isso é para todo mundo? Não. É uma regra? Não. É uma concessão, não é um mandamento. Entende o ponto? É uma concessão, não é um mandamento. Porque você não pode impor a sua sexualidade para ninguém.
Então essa atitude deve ser respeitada. E Paulo respeita e deixa na liberdade de cada irmão tomar essa decisão. Posso ficar solteiro? Posso ficar viúvo? Aguento ficar sem sexo? Beleza. Não dá, então casa, meu filho. A orientação de Paulo é essa, até esse ponto. Vamos orar ao Senhor? Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Está claro o texto? Comentário? Límpido? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto.